Campina Grande, quinta-feira, 27 de junho. Hoje celebra-se o Dia Nacional do Progresso. Aliás, eu quero lembrar a todos o nosso tema, o nosso lema, o nosso slogan da bandeira do Brasil é ordem e progresso. Lamentamos porque há muito tempo nós estamos vendo a desordem, muitas vezes a falta de visão para que nós respeitemos ou sejamos respeitados diante da nossa Constituição ou da nossa Constituinte. Daí porque, nesse dia do progresso nacional, eu faço um apelo para que as nossas autoridades vejam onde estamos falhando, para nos corrigirmos e esta nação voltar a ter ordem e progresso. Dentro de instantes estaremos ouvindo o reverendo pastor Antônio Júnior, trazendo a conclusão da palavra que nós ouvimos desde ontem, e você também ouvirá o pastor Hernandes Dias Lopes, falando sobre uma oferta generosa, com generosidade, com amor, com gratidão, com ações de graça. Portanto, continue conosco, porque Deus vai falar ao seu coração agora, através do pastor Hernandes Dias Lopes. O Senhor Jesus Cristo disse que mais bem-aventurado é dar do que receber. A Bíblia nos ensina que a alma generosa prosperará, mas aquele que retém mais do que justo é pura perda. A Bíblia diz mais: quem dá ao pobre empresta a Deus, e Deus não fica devendo para ninguém. A semente que Deus faz multiplicar não é a que você come, é a que você semeia. Também a palavra de Deus nos ensina que quem semeia pouco, colhe pouco. Mas quem semeia com abundância ceifará. Você tem sido uma pessoa generosa? Ou você tem retido com usura? Deus lhe dá com fartura não apenas para você reter com usura, mas, sobretudo, para você repartir com generosidade. Qual foi a última vez que você ajudou alguém? Que você deu uma oferta para alguém? Que você demonstrou ter um coração aberto, bolso aberto, mãos abertas, casa aberta? Sobretudo, nesse tempo de pandemia, quando tantas pessoas estão passando necessidades, é tempo oportuno de você ser uma pessoa generosa. Eu preciso lhe dizer que hoje é dia de ofertar com generosidade. Que Jesus é 100% homem e 100% Deus. Porém, a objeção de que os atributos divino e humano necessariamente se contradizem quando possuímos uma mesma pessoa, falha em não perceber que esses dois atributos são independentes no Deus, o Filho. Por exemplo, Deus nunca, jamais poderia entender o que estava passando na mente das pessoas. Vou repetir. Cristo nunca, jamais poderia entender o que estava passando na mente das pessoas utilizando a natureza humana. Jamais poderia entender o que estava passando então na mente, nos pensamentos de outra pessoa utilizando a natureza humana. Mas era onisciente em relação ao quê? Aos atributos divinos que ele tem. Não é que ele tinha o que ele ia ter, ele tem. Então, nesse pequeno exemplo, dá para a gente então fazer essa distinção de fato dessas duas naturezas coexistindo. Então, em determinado momento, Jesus se apresentava como esse divino, porque ele sabia o que estava acontecendo, mas também ele se apresentava como esse ser humano limitado nas suas questões físicas. Então, seus atributos divinos não podiam divinizar seus atributos humanos.
Então, como Deus, Cristo continuou sendo Deus. E como homem, Cristo continuou sendo homem. Ainda nessa formulação toda doutrinária da encarnação, que é imune à contradição, desde que nós não afirmemos que Cristo é um e dois ao mesmo tempo, e no mesmo sentido. O que afirmamos é que Cristo é uma pessoa com dois tipos de atributos, visto que essa formulação não degenera em uma contradição lógica. Isso é estabelecido como verdade se pudermos demonstrar que Cristo é tanto Deus quanto homem, através unicamente da interpretação bíblica. O que eu quero dizer é que, por mais que haja lógica, dentro da profundidade de entender que a pessoa de Cristo coexiste o humano e o divino, mas o que para nós é suficiente, o que para nós já é de fato algo que sacia o nosso entendimento, a vontade de entender, é que o que nós extraímos daqui não é uma convicção humana, não é uma formulação intelectual, não é algo meramente teológico, mas é algo bíblico, é algo retirado das Escrituras, é algo que é revelado. Então ela não vai ter a intenção de formular a coisa, condenar as coisas de acordo com o que a gente quer, mas ele revela de forma satisfatória isso que nós estamos dizendo aqui. Então, vamos considerar agora algumas passagens que indicam a divindade de Cristo, ou a deidade de Cristo. E no início do seu evangelho, o apóstolo João refere-se a Jesus Cristo como o Logos, ou a palavra. E aqui vimos isto, né? O pastor Tarsos falou sobre isso nesse final de semana. E ele usou esse texto. No princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus. Então a pessoa estava com Deus, mas essa pessoa era Deus, Cristo. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Só quem tem a capacidade e atributos da divindade para criar é Deus. Então Jesus é Deus. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Então, o verso 1, ele começa afirmando essa pré-existência de Cristo, dizendo que ele existia antes do evento da criação. O próprio Cristo confessou sua pré-existência também, lá no capítulo 8 de João, dizendo: eu lhe afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. E essa frase de eu sou, ninguém na face da terra pode dizer, nem os anjos, somente Deus. Então, se Cristo diz eu sou, isso arrola o que, irmãos? O entendimento de que Cristo definitivamente é Deus. E quando ele diz essa frase, ou quando ele diz essa expressão, ou quando ele diz essa verdade, ele disse como? Na forma humana. Na forma humana. Aí pode dar um nó aí na cabeça das heresias, das seitas, não é? Dos testemunhas que tem por aí. Dê um nó aí na cabeça de vocês. Como é que o ser humano, algo que foi criado, que eles dizem que foi criado, né? Lógico, Cristo não foi criado, ele sempre existiu, ele é eterno, porque ele é Deus. Na forma humana ele chega e diz assim, eu sou. Como é isso? Só sei que é assim. Então, a palavra Deus, do grego Theos, nesse verso, se refere ao Pai. E a palavra estava com Deus. Indica que Cristo não é idêntico ao Pai em termos de sua pessoalidade. Contudo, ele não é menos que Deus em termos de seus atributos, pois o verso continua a dizer, a palavra era Deus.
Essa é a única indicação explícita da atribuição da divindade a Jesus Cristo. As palavras, ele estava com Deus no princípio, no verso 2, novamente afirma sua pré-existência e o fato de que ele é distinguível do Pai na pessoalidade. O verso 3 fala de Cristo como aquele que criou, dizendo: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que existe teria sido feito. E é justamente o que Paulo trabalhou quando escreveu a carta aos Colossenses, no capítulo 1, verso 16. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Cristo não somente é o Criador do universo, mas ele agora sustenta sua própria existência. E Paulo diz que nele tudo subsiste. Foi através de Cristo que Deus fez o universo. E é também Cristo que sustenta todas as coisas por sua palavra poderosa, como diz a carta aos Hebreus, capítulo 1, versículo 2 e 3. E ainda Paulo, escrevendo aos Colossenses, capítulo 2, verso 9, diz: pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E Paulo, escrevendo a Tito, capítulo 2, verso 13, diz: aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Então, a ideia, irmãos, daquilo que os profetas profetizaram e escreveram, como nós temos a palavra inspirada, também daquilo que o próprio Jesus ensinou de si mesmo, nós percebemos, irmãos, que os apóstolos não tinham dúvida nenhuma, e era ponto pacífico entender essa coexistência das duas naturezas em seus atributos, da personalidade da pessoa de Cristo. E eles então entendendo que estava diante de Cristo o homem, e também diante do próprio Deus. Eu digo isso justamente por essas afirmações que nós vemos aqui, essas afirmações do Novo Testamento. Eles não tinham problema de entender isso, e tanto ele escreve de forma direta. Assim, irmãos, o próprio Deus, o Pai, declara que Jesus é Deus e diz que o seu domínio é para todos sempre. E finalmente, Paulo escreve em Filipenses 2,6 que Cristo, embora existindo na forma de Deus, tomou sobre si atributos humanos. Bom, irmãos, eu falei até aqui das coisas relacionadas à divindade de Cristo e os textos que deixam claro essa questão. Agora, nós vamos ver algumas passagens que indicam a humanidade de Cristo. E ainda nós vamos, digamos assim, percorrer os escritos do apóstolo João, que escreve em seu evangelho, no capítulo 1, verso 14: palavra tornou-se carne e viveu entre nós. E esse texto é muito claro ao falar da encarnação de Cristo, o Logos. O autor aos Hebreus, capítulo 2, verso 14 diz: portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana, para que, por sua morte, derrotasse aquele que tem o poder da morte. Então você vê que esses textos deixam claro a humanidade de Cristo. E ainda quando a gente vê outro escrito de Paulo, que é muito explícito a respeito da humanidade de Cristo, quando ele escreve a primeira carta a Timóteo, no capítulo 2, verso 5. Um texto que nós usamos, inclusive, para argumentar quem definitivamente é o mediador entre Deus e os homens. E aí Paulo afirma em Timóteo, 1 Timóteo 2,5:
Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem, Cristo Jesus, ou Cristo Jesus, o homem. Então, veja também que não há nenhuma dificuldade no Novo Testamento e nos autores do Novo Testamento em revelar essa realidade. Primeiro, da divindade de Jesus e segundo, da humanidade de Jesus. E eles coexistindo. E eles aceitando essa revelação normalmente. Então, como homem, Jesus tinha verdadeiras limitações, irmãos. Por exemplo, ao final de uma caminhada, ele se sentiu cansado. João 4:6 diz: o poço de Jacó ficava ali, e Jesus, cansado da longa caminhada, sentou-se junto ao poço por volta do meio-dia. Ele sentiu fome também. Mateus 21:18. Se estiver projetando, viu? Eu estou na nova versão transformada, viu? Diz assim, Mateus 21:18. De manhã, enquanto voltava para Jerusalém, Jesus teve fome. Então, quando se fala no cansaço, quando se fala da fome, está se falando de quê? Da humanidade de Cristo, do ser humano, do homem em Cristo. Amém, meus irmãos? Então você percebe que a Bíblia revela tanto a divindade, como revela a humanidade de Cristo. Ainda mais, podemos aqui seguir em alguns outros textos. Jesus também sentiu sede na sua crucificação. E diz assim: Jesus sabia que a sua missão havia terminado, e para cumprir as Escrituras disse: estou com sede. E aí o mais significante que eu acho está em Hebreus 2:9. Hebreus 2:9. Contudo, vemos Jesus, que por pouco tempo foi feito um pouco menor que os anjos, e que, por ter sofrido a morte, agora está coroado de glória em honra. Então, o autor aos Hebreus, ele detalha a humanidade de Cristo, dizendo que Cristo se fez menor do que os anjos. Mas Cristo menor do que os anjos em quê? Sendo redundante, na humanidade dele e não na divindade. Por que não na divindade? Porque era impossível na divindade Jesus ser menor do que os anjos, porque ele é o criador dos anjos. Mas na humanidade ele se fez menor. Por isso que eu digo que esse texto fica mais claro ainda e irrefutável, falando sobre essa humanidade de Cristo. E sim, irmãos, pela graça de Deus, Jesus experimentou a morte por todos. Ele sofreu a morte para comprar a salvação de todos os crentes. Amém? O que eu acho fantástico isso, irmãos, dentro da revelação, dentro do que a gente está vendo, é que embora seja uma questão difícil, com alguns termos difíceis, mas que vai clareando a partir do momento que a gente vai falando, que a gente vai então elucidando essas questões, e ficando muito claro quando a gente então pousa nos textos bíblicos, falando da divindade e da humanidade de Cristo. Então agora, irmãos, para finalizar essa meditação de hoje, nós não podemos deixar de falar nas afirmações escriturísticas de que tanto a divindade quanto a humanidade de Cristo são revelados. Então, se eu tenho textos que separam a divindade, ou que falam especificamente da divindade de Cristo, outros textos falam especificamente da humanidade de Cristo, existem textos que falam dos dois, ou das duas naturezas. O texto que está lá em João 8, 56, 59, diz: seu pai Abraão exultou com a expectativa da minha vinda. Ele a viu e se alegrou. Os líderes judeus disseram: você não tem nem 50 anos. Como pode dizer
que viu Abraão. Jesus respondeu: eu lhe digo a verdade, antes mesmo de Abraão nascer, eu sou. Glória a Deus. Eles o viram como um homem, mas ele, próprio Jesus, reivindicou ser Deus. Então aqui esse texto exemplifica essas duas naturezas coexistindo na personalidade de Cristo, não é? Aqueles que o viram não contestaram sua humanidade, mas entenderam que suas palavras continham reivindicação de divindade. Mateus 22, 41 a 45. Então, rodeados pelos fariseus, Jesus lhe fez a seguinte pergunta: o que vocês pensam do Cristo? De quem ele é filho? Eles responderam: é filho de Davi. Jesus perguntou: então por que Davi, falando por meio do Espírito, chama o Cristo de meu Senhor? Pois Davi disse: o Senhor disse ao meu Senhor: sente-se no lugar de honra da minha direita, até que eu humilhe seus inimigos debaixo dos seus pés. Portanto, se Davi chamou o Cristo de meu Senhor, como ele pode ser filho de Davi? Também, afirma Jesus, é tanto Deus quanto homem. Os fariseus reconheceram que o Cristo deveria ser o filho de Davi. E como filho de Davi, Cristo deveria ser humano. Contudo, enquanto estava falando pelo Espírito, de modo que não poderia estar errado, Davi chamou Cristo de Senhor, como uma designação da divindade, ou de divindade. Portanto, o Cristo deveria ser o descendente humano e o divino Senhor de Davi. E é isso que se configurou. Jesus é da descendência humana de Davi, mas também é o divino Senhor do próprio Davi, o Deus de Davi. Sem sombra de dúvida, Cristo é Deus e homem. E isso é a pessoa de Cristo. E o interessante, ele continua sendo homem, porque ele ressuscitou com o corpo glorificado. E ele é a representação do que nós seremos no futuro. Amém, meus irmãos? Ele não só garantiu que nós teríamos salvação, mas ele mesmo é a representação do corpo que nós teremos. Nós não seremos divinos, porque nós não somos eternos. Ou nós não temos esse atributo da eternidade. Mas nós seremos como Cristo, na humanidade, eternamente. Por isso que Paulo disse que nós somos co-herdeiros com Ele. Amém? Aleluia. E isso, o que fez garantir isso, foi justamente a sua humanidade, quando se sacrificou por nós. Como foi gratificante tê-lo conosco, ouvindo e recebendo a palavra ministrada pelo pastor Antônio Júnior desde ontem. E também a palavra ministrada pelo reverendo Hernandes Dias Lopes sobre você deve ofertar com gratidão. Nós vamos encerrar o nosso programa ouvindo esta belíssima música interpretada pelo cantor e pastor Ronquenoli. Eu espero que você tenha um dia abençoado e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Shalom, a paz do Senhor. The sky shall unfold, preparing his entrance. The stars shall applaud him with thunders of praise.
the sweet light in his eyes shall enhance those awaiting. And we shall behold him then face to face. You know this, sing it with us. We shall behold him. We shall behold him face to face in all of his glory. Yes, we shall behold him face to face. Our Savior and Lord, the angels will sound the shouts of his coming. The sleeping shall rise.